ponto e vírgula. Fala pessoal, como vai vocês? Bem, mais uma vez, voltamos com o nosso podcast, o segundo podcast do ano. Agradecer as diversas mensagens na qual recebemos na última semana, com o primeiro podcast do ano. Esse é o nosso podcast Ponto e Vírgula. Aqui tratamos e fazemos uma análise política semanal. Curta a nossa página e clique no sininho de sinalizações, no sentido de ser informado sobre novos vídeos. Bem, pessoal, a crônica que iremos narrar hoje é de fato bem mais aforista do que nossos ouvintes estão acostumados. O fato é que o filósofo Schopenhauer cunhou a célebre frase: o destino baralha as cartas e nós as jogamos. Gente, mais uma vez, o quase ex-presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, conhecido no submundo do crime e das listas da corrupção da Odebrecht, Botafogo. Tido como bobo da corte por alguns, vive seus últimos dias de delírio coletivo e tenta, de todas as formas, atacar o governo Bolsonaro, assim atingindo o ministro Pazuello, o ministro da Saúde, usando toda uma cosmética, de toda uma narrativa própria, que remete apenas àquelas pessoas que deliram pelo poder. Botafogo tenta criar artificialmente um debate de crime por parte do governo, no que se refere aos episódios que remetem à crise de saúde e sanitária do Amazonas, como vimos nos noticiários nos últimos dias. Através de estudos técnicos de institutos sérios britânicos e japoneses, já se sabe que aquela crise potencialmente pode ter sido causada por uma variante do vírus Covid-19, conhecida como a cepa, que tem um poder ainda mais destrutivo e devastador do que o próprio Covid-19. Lá atrás, o Supremo Tribunal Federal, em uma de suas decisões colegiadas, retirou o poder do governo federal sobre os estados e municípios e agora diz que não o fez. Bem, seria na verdade o governo rainha da Inglaterra. Iria apenas pagar as contas dos municípios e enviar recursos oriundos do Tesouro Nacional. O fato mais determinante é que o mesmo famigerado Maia agora quer culpar o governo federal. Há que se entender que isso é um discurso fadado ao fracasso, já que o mesmo Botafogo está acostumado a ele. Essa, sem dúvidas, é a loucura pela atenção coletiva, já que nos próximos dias faltam 5 dias para isso acontecer. O mesmo será colocado na história como um dos maiores canalhas que já passou, já sentou na cadeira da presidência da Câmara Federal. O mesmo Botafogo já protagonizou a derrocada de diversos projetos que seriam extremamente benéficos à nossa nação. Cerca de 30 projetos perderam sua validade pelo beneplácito do senhor da santidade, Botafogo. Um exemplo que irei relatar é o 13º do Bolsa Família, uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, que o mesmo cumpriu, entre aspas, porque
o nosso querido Botafogo assim deixou perder a validade do projeto. Temos também a carteira de estudante digital, que iria tirar das mãos dos partidos de esquerda, que há mais de 40 anos ganham dinheiro fácil com as carteiras de estudantes em nosso país. O famigerado Maia, o nosso querido Maia, o Botafogo, deixou que perdesse a validade uma medida provisória do presidente Bolsonaro que daria pensão vitalícia para as mães de crianças com hidrocefalia. Deixou que diversas reformas estruturantes para a nossa nação perdessem a validade. Mas o tempo há de julgar esse cidadão. E, ao que parece, a Revolução de 1917 ainda ronda nosso mundo. Mesmo após a derrota bolchevique, com a queda do Muro de Berlim, e ao contemplar o fracasso que se avizinha, se deram conta de que apenas um plano onde pudesse entrar em todos os segmentos da sociedade e, sobretudo, na cultura e no crescimento intelectual dos nossos jovens e nossos filhos. Só aí poderiam, então, um dia chegar ao poder. E não mais por meio de força militar ou força de guerrilha urbana. E sim se adaptando e ganhando terreno por intermédio de uma espécie de construção social, que são técnicas de comunicação em massa. Em sua obra única, o russo Sergei Takhotin, discípulo de Ivan Pavlov, além de biólogo renomado, sociólogo, antropólogo, o nosso russo Sergei Takhotin desenvolvia também intensas atividades políticas. É autor de uma teoria acerca dos efeitos da propaganda sobre a opinião pública, a partir de suas vivências dos regimes totalitários europeus. Estudou os diferentes mecanismos de criação de reflexos direcionados através da propaganda política. Sua principal obra, A Violação das Massas pela Propaganda Política, mostra sobretudo a eficácia dos discursos repetitivos e uniformes difundidos através de distintos canais de comunicação. Analisou como os partidos políticos desenvolvem seus signos, suas identidades, seus hinos, insígnias, cores, como pontos de comunicação simples e massiva com as multidões. Estudou de maneira especial a propaganda nazista, como forma de controle e de luta política social, abordando o emprego de símbolos, cenários, expressões, retóricas, como de fato um instrumento de fascínio e de submissão das massas. E o grande sonho dessas pessoas chegou. Eles hoje governam o que se entende, ou que se entenderia ser o maior país do mundo, a maior nação, a nação mais rica do nosso globo, os Estados Unidos. E as políticas de submissão já começaram pelo presidente Biden. O mesmo já elencou no seu segundo dia de governo a mudança de 30 paradigmas sociais dos Estados Unidos. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história e saber o que virá nos próximos dias. E é fato que essa história não terá um final feliz. Bem, vamos para o terceiro assunto e falar do que se está na boca de diversas pessoas e diversos grupos em redes sociais,
A imprensa trotskista, mais uma vez, não é? Passa vergonha. É risível o nível de politização dessas pessoas que deveriam zelar por sua profissão. A profissão digna de levar notícia, de levar informações e conhecimento aos lares dos cidadãos, mas levam a mentira, a galhofa, violando os lares das pessoas, dos homens de bem, com tanto ódio, com chicana, uma espécie de septo de militantes transvestidos de jornalistas. O jornalismo político faliu, tornou-se o arauto da polêmica, o arauto do pessimismo e do vitimismo. Pois é, e é o que temos hoje em dia. No dia de ontem, no dia 26 de janeiro de 2021, fazendo uma espécie de interpretação cega de números de dados do portal da transparência, vieram com informações dando conta que o presidente e sua família gastaram 15 milhões de reais em leite condensado, quando minimamente sabe que esses valores equivalem às despesas de um governo inteiro, de toda a máquina pública do Brasil inteiro. Ou seja, instituições de educação, instituições federais, escolas federais, bandejões de ministérios, todas as secretarias, todos os ministérios do Brasil inteiro. Mas o fato é que eles querem fazer uma transfiguração das notícias, obviamente, no sentido de prejudicar o governo federal. O único crime do governo federal é ser alinhado a uma pauta conservadora. Aqueles que deveriam defender a verdade, defendem a barbárie. Aquelas pessoas que se acham iluminados, que dizem amar a democracia, mas defendem a prisão de jornalistas conservadores. São pessoas que são totalmente desconexas de uma realidade. Criam narrativas a cada momento. O fato pode parecer chocante, o que eu posso dizer agora. O fato é que a esquerda, pessoal, e essa militância que se coloca como dona de toda a verdade, dona de todo o bem, eles amam a democracia da mesma forma que o estuprador ama a sua vítima. E nós aqui encerramos nosso podcast. Muito obrigado a você que está aqui conosco. Curta nosso canal. Na próxima semana voltaremos com nossa análise política, ponto e vírgula. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.